Essa história tem três protagonistas: a Louise, que é a humana, o Vincent, que é o zumbi, e o Anthony, que é o garoto pássaro. E hoje nós vamos falar sobre esses protagonistas e sobre a psique de todos os personagens principais. Vamos lá? No início, eu criaria para Louise uma família onde ela fosse uma adolescente que não teria bullying, eu não ia abordar esse tema do bullying no início, ela não sofreria bullying, ela não teria depressão. Ela seria uma adolescente organizada, isso desde o princípio, era uma ideia, muito certinha, organizada, tímida na dela, aquele tipo de menina que senta nas primeiras cadeiras, que está sempre ali prontamente para alguma pergunta da professora e tal. Teria uma mãe amorosa e um pai também muito amoroso, uma família feliz de comercial de margarina. Depois que eu reli o que eu tinha escrito, porque foi manuscrito, tá, gente? Eu reli como leitora, não aquela correção ortográfica, mas como leitora, eu vi que estava muito comum, não tinha nada de diferente nessa história, não tinha algo assim que realmente acrescentasse na vida das pessoas. Eu queria ter uma causa, eu queria escrever um livro que somasse na vida das pessoas, que não fosse só mais um livro para colocar na biblioteca da pessoa, na estante da pessoa. Então eu resolvi abordar o tema bullying, eu resolvi abordar a depressão. Então a mãe da Louise, que seria uma mãe muito legal, muito amorosa, zelosa, cuidadora, amiga, se tornou uma mãe narcisista. Em outros vídeos eu vou falar um pouco mais sobre o que é o narcisismo. Então essa mãe se torna um pouco amarga, ela tem alguma competição, grau de competição com a filha. Ela é uma mãe narcisista e a filha não se sente amada por aquela mãe. O pai, que seria um pai cuidador da casa, amoroso com a filha, se transformou num pai com desordem bipolar. Eu criei essa nova característica, esse novo ser, né, nele, essa nova característica nele, esse novo ser. O Abignel Carlo, que no início seria um pai diferente do que ele é agora, né? Ele seria mais amoroso, mais cuidadoso, ele se tornou ausente emocionalmente e também tem uma outra característica dele que eu não vou falar aqui no vídeo. Se você quiser descobrir, você vai ter que ler o livro, que na verdade é uma característica que também o prejudica e prejudica as pessoas que estão à volta dele, que eu não vou falar aqui não, você vai ler o livro para descobrir. E então, depois de ter criado esses três personagens, que é o núcleo familiar da protagonista, né? É a protagonista e seus pais, os humanos da história, esse núcleo principal, vieram os outros personagens em volta deles, que vêm os personagens sobrenaturais. Então eu criei o Vincent. O Vincent, desde o início, era uma ideia minha criar um personagem que não fosse morno. O que é um personagem morno? É um personagem que você lê e para você tanto faz, não fede, não cheira. O Vincent não, ele é aquele tipo de personagem que ou você ama e você ama apesar dos defeitos, ou você odeia e você odeia exatamente pelos defeitos. E então, depois do Vincent, em consequência ao Vincent, o Anthony surge em minha imaginação e eu crio o Anthony. Quem é o Anthony? O Anthony é um personagem, um garoto pássaro. Ele é um garoto que ele se considerava muito feio, então ele procurou uma bruxa para fazer um encantamento para que ele ficasse bonito. Só que essa bruxa o amaldiçoou. Ela fez, na verdade, uma trapaça. Ela deixou ele muito bonito, e ele é muito bonito, só que ele só fica muito bonito se ele ficar dentro da gaiola. A gaiola é encantada. Se ele sair da gaiola, ele volta àquela característica física de antes. Então a gaiola é encantada, ele fica aprisionado dentro da gaiola e ele tem asas, asas pretas muito lindas, e ele é o garoto pássaro da história. Sobre a personalidade do Anthony. O Anthony é mais carinhoso, amoroso, ele é aquele personagem que quer criar raízes, sabe? Ao contrário do Vincent, que é aventureiro,
livre, eles são muito diferentes e a psique de cada um tá ali. O que eu gostei muito de fazer nessa história é criar a personalidade e a mentalidade, a psique de cada personagem. Você vai ler a história, você entende sobre a mãe da Louise, por que a mãe da Louise é assim, como ela é no ponto de vista da Louise e no próprio ponto de vista da mãe dela, porque o que é interessante é isso, a história inteira é passada no ponto de vista da Louise, da protagonista. Só que, como na vida real, eu posso ter um ponto de vista e você pode ter outro. Então, o ponto de vista da Louise pode não ser o mesmo que o ponto de vista da Louise sobre a mãe dela pode não ser o mesmo que a mãe da Louise tem sobre ela mesma. Então, o que ficou gostoso nessa história para eu escrever, né? Tô falando do meu ponto de vista como autora e também como leitora. É a psique de cada personagem. Então, tem a mente da mãe da Louise, tem a mente do pai da Louise, tem a mente da Louise, tem a mente do Anthony e tem a mente do Vincent. Você começa a ler e você começa a entender o que se passa dentro da cabeça do Vincent, dentro da cabeça do Anthony. O Anthony tem uma personalidade, o Anthony é assim, por que ele é assim? O Vincent é assim, por que ele é assim? Tudo isso fica ali no livro. A psique dos personagens, e aí cabe aos leitores sobre ler e entender aquilo que está escrito na forma em que quer ser passado, né? Cabe a pessoa a ler e compreender como é cada um daqueles personagens e aceitá-los ou não, é o que eu disse, ou amar ou odiar. No caso da Louise, que é a menina que sofre bullying, a protagonista humana, a mente dela fica ali para o leitor. Porque é assim, a arte imitando a vida, é o que eu procurei fazer desde o início, fazer o mais parecido possível com a realidade. Uma pessoa quando sofre bullying, na vida real, ela não sofre bullying por escolha. Não é porque ela quer sofrer bullying, é porque ela não sabe o que fazer para sair da situação de bullying. Então, e essa parte ficou muito ali explícita, explicativa para os leitores. A pessoa lê e ela compreende o que passa na cabeça da Louise para ela não ter a reação que muitas vezes o leitor espera que ela tenha. Depois que eu reli a história como leitora, não como uma correção ortográfica, eu fiquei muito satisfeita, muito orgulhosa do meu trabalho. Fiquei feliz comigo mesma pelo que eu construí, porque eu consegui bater a minha meta e construir aquilo que eu tinha planejado desde o início para ser construído. Eu espero que Cidade Escusa, o meu refúgio, proporcione essa mesma experiência para os leitores. E eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo, caso você tenha caído aqui de paraquedas, você não sabe muito bem sobre o que esse vídeo se trata de uma história, um livro que conta a vida de uma adolescente que, como eu disse, né, sofre bullying, ela tem depressão, tem esses conflitos dentro da casa dela, é uma relação difícil com os pais, ela se sente sozinha, apesar de morar com eles. É uma ausência emocional, né, por trabalho ou por qualquer outro motivo, que você vai descobrindo vários motivos na história. Então ela tem essa carência emocional e ela ela é convidada para conhecer uma cidade sobrenatural e ela vê nessa cidade um refúgio, sabe, de tudo aquilo que ela estava passando na escola ou em casa. Por isso, Cidade Escusa, o meu refúgio, que é Cidade Escusa, o refúgio da Louise, dessa protagonista. E nessa cidade ela conhece o Vincent e ela conhece o Anthony. E os dois se apaixonam por ela. Nós temos então um romance, nós temos aventura, tem também outras criaturas sobrenaturais na história, tem as 12 bruxas, tem um bruxo muito malvado, que é o Lorde das Trevas, que detesta Louise. Nós temos vários personagens, você vai ter que ler a história. Eu não posso falar tudo, eu lembro, mas eu não posso falar porque vai dar spoiler. Então eu prefiro que você leia o livro para também eu não tirar a sua surpresa, né? É muito gostoso a gente ler o livro e se surpreender. Esse livro está em formato de e-book e eu estou vendendo através do meu Instagram, pelo meu direct do Instagram, você pode ir lá no direct e conversar comigo. O meu Instagram é Raquel
Roma Autora. E eu fiz também o Instagram do livro, onde eu posto tudo sobre o livro, que é Cidade Escusa Livro. E eu queria te pedir, se você gostou desse vídeo, para deixar o seu like e se inscrever no canal se você se interessou sobre a história, porque mais vídeos sobre esse livro vão ser postados toda semana, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e por ter me acompanhado até aqui. Beijo para você, tchauzinho e até o próximo.